canal Movimento Pentecostal. Pastor César, por que o senhor era pré-tribulacionista? Muito importante sua pergunta. Eu fui pré-tribulacionista nos primeiros anos da minha conversão, primeiro por uma razão básica. Quando você se converte, você é um bebê, né? A metáfora é nova criatura e tal, e é isso mesmo. Isso significa que, isso significa várias coisas, mas uma das coisas que isso significa é que um bebê, ele abraça tudo que chega até ele. O bebê não tem filtro. Então, quando a gente se converte, e veja, não tem nada de errado com isso que eu estou falando, tá, gente? É assim mesmo que funciona. Quando você se converte, como é que eu vou dizer? Ninguém vai lá perguntar para você se você quer ser calvinista ou arminiano. Se você se converte numa igreja presbiteriana, você vai ser calvinista, meu amigo. Porque essa é a verdade que eles vão pregar para você com toda sinceridade, humildade, com toda vontade. Você vai ser reformado, você vai ser dicotomista, você vai ser amilenista. Se você se converter na presbiteriana, você vai ser amilenista, vai ser dicotomista, vai ser pós-tribulacionista e vai ser, cessacionista. Isso geralmente. Porque ninguém vai lá perguntar, você se converteu? Tá, você quer ser pré ou pós? Você quer ser amilenista ou pré-milenista? Ninguém pergunta. Porque o que eles pregam lá, eles entendem que aquela é a verdade, é aquilo que eles vão ensinar e acabou. Se você se converter numa Assembleia de Deus, você vai ser dispensacionalista, pré-tribulacionista, tricotomista, continuista, pentecostal, inclusive, enfim. Porque é o esquema, né, pessoal? E eles entendem que essa é a verdade, é a verdade, nada mais que a verdade. Eu me converti, primeira vez que eu entrei numa igreja, a igreja era a Assembleia de Deus. Eu saí dessa denominação sendo pastor setorial, responsável por um setor. Antigamente não falava setorial, falava regional. Eu saí dessa denominação, a quem eu devo muito e amo a Assembleia de Deus. Aliás, eu gosto muito da ideia do pré-tribulacionista. Eu queria ser pré-tribulacionista. Eu queria voltar a ser pré-tribulacionismo. Pro pré-tribulacionismo, porque é muito legal a ideia de que Deus vai livrar você de tudo e todos e não sei o que e tal. Então é muito legal. Só que eu não consigo ver isso na Bíblia, nas Escrituras, entende? Então, quando eu fui estudar mais profundamente o texto, sem ler na cartilha que eu recebi previamente lá na hora da minha conversão, aí eu entendi que não fazia muito sentido a ideia de que o ser humano não passará pela grande tribulação. Então, por isso, eu deixei de ser pré-tribulacionista. Tá certo? Vamos lá. Tem o que ao vivo? Vídeo? Vamos de vídeo. Sorta o vídeo. Paz, irmãos. Pastor César, os irmãos da bancada. Aqui quem está falando é Carlos, aqui de Várzea Grande, Mato Grosso. Opa. No César, eu sou um ouvinte do Senhor há pouco tempo, mas um grande admirador do seu trabalho. Descobri que eu sou fundamentalista através do Senhor. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta, irmão César, já sendo aqui mais sucinto, né? Antes, manda um abraço aí para minha irmã Helena, que também é uma admiradora do Senhor, para minha esposa Amanda. A minha pergunta, irmão César, é a respeito do reino de Deus, em como ele funciona. Porque eu sei que existem muitos debates sobre demônios, anjos, territorialistas, e eu tinha visto há um tempo atrás, lá no Vilela, no Inteligência Limitada, no programa que chama Deuses da Bíblia, o historiador, ele fala muito sobre o Salmo 82 e como Deus organizou os anjos para cuidar do planeta Terra. Eu sei que esse debate ele é muito calcado em Daniel, quando o anjo Gabriel fala que teve um combate com o príncipe da Pérsia e o Miguel foi lá para ajudar ele, por isso que ele chegou atrasado até Daniel. Mas lá no Salmo 82, esse historiador explica de uma forma assim muito contundente
que Deus ele fez uma assembleia com os deuses que ele criou. E nessa assembleia ele está chamando a atenção desses deuses a respeito do porquê que eles não fizeram justiça da forma com que Deus exigiu. Deus deixou a cuidado deles a terra, e eles não fizeram justiça aos órfãos, às viúvas. E por causa disso, Deus ia tirar a divindade deles e eles morreriam como qualquer homem. E aí no final o salmista ainda fala assim, ainda pede para Deus se levantar do trono dele, que ele passaria a julgar a terra. Eu queria que a igreja ela não discorre sobre isso. Eu nunca vi, na verdade, nenhum pastor de nenhuma igreja falar nesse tema assim de forma tão abrangente, né? E eu gostaria que o irmão abordasse isso, se aquilo ali, a interpretação do historiador é correta, de que aquilo realmente eram deuses criados, e que Deus organizou eles para cuidar da terra, ou se são apenas homens. Deus abençoe, muito obrigado. Estou esperando a Genuína abrir aqui em Cuiabá, tá? Para eu fazer parte. Amém. Obrigado pelo carinho, Carlos, a Helena, a Amanda, toda essa família aí, que Deus continue abençoando, né? Sua pergunta é direta, então vamos a uma resposta direta. A confusão se estabelece com base na tradução. A palavra ali é a palavra hebraica Elohim. E a palavra hebraica Elohim, ela geralmente ela é traduzida como deuses, né? Geralmente, que é o plural de Eloar, é o plural masculino, então, deuses, né? Mas essa palavra é uma palavra polissêmica. Por exemplo, ela se aplica em Gênesis 1:1 ao Deus verdadeiro. Ela se aplica no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18, 19, a Baal, por exemplo. Ela se aplica a Moisés no Êxodo, a pessoa de Moisés, por exemplo. Então é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem vários sentidos, né? A semântica é a mesma, mas ela tem vários sentidos. A palavra é a mesma, mas ela tem vários sentidos. Então, ela se aplica, por exemplo, aos juízes, em menos vezes, é verdade. A maior parte das vezes que o termo Elohim aparece na Bíblia se refere a Deus, o verdadeiro Deus, né? Então, são mais de 2.200 ocorrências, de Gênesis 1 a Malaquias 4. A maioria das vezes tem a ver com o Deus verdadeiro. Então, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. A palavra Deus ali é Elohim. No versículo 2, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A palavra ali é Elohim. Versículo 3, disse Deus, haja luz. A palavra ali é Elohim. Versículo 4, viu Deus que a luz era boa. A palavra é Elohim. Versículo 5, chamou Deus a luz dias e as trevas noite. A palavra ali é Elohim. Então, o tempo todo, né, nos primeiros 10 versículos da Bíblia, a palavra Elohim acontece 10 vezes. É uma vez para cada versículo da Bíblia. E todas essas ocorrências têm a ver com o Deus verdadeiro. Porém, em alguns trechos, alguns textos, como eu falei Êxodo, mas talvez seja Levítico, ela se aplica a Moisés. Em Juízes, ela se aplica aos juízes, tá certo? Ela pode se aplicar a reis, ela pode se aplicar a anjos, ela pode se aplicar a seres poderosos, né? Então, o que define a palavra Elohim? Se está falando do Deus verdadeiro, tem uma tela na minha frente aqui, não sei se dá para você ver, se ela está falando do Deus verdadeiro, se ela está falando de Baal, se ela está falando de Moisés, se ela está falando de um juiz, ou se ela está falando de outros deuses pagãos. Dagon, por exemplo, é Elohim. Então, o que define uma palavra polissêmica? A aplicação na frase. A aplicação na frase. Então, toda palavra polissêmica, ela tem que ser analisada à luz do próprio contexto. Tá certo? Bom, sabendo disso, vamos ao texto. Salmos 82. É um salmo curto, tem meia dúzia de versículos, então vamos lá. Deus assiste na congregação divina. No meio dos Elohim estabelece seu julgamento. Eu traduziria isso aqui no meio dos homens.
ele estabelece seu julgamento. Por quê? Porque veja bem. Pode ser anjos. Eu sei, alguns falam anjos, mas veja bem. Aí ele fala assim no versículo 2: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Anjos fazem isso? Não. Então parece que ele está falando de juízes, de seres humanos que são juízes. E essa aplicação não seria a primeira vez. Por quê? Porque lá no livro dos juízes, os juízes também são chamados de Elohim. Aí versículo 4: fazei justiça ao fraco, ao órfão, procedei retamente para com o aflito, para com o desamparado, socorram o fraco e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Quem pode fazer isso? O ser humano. Eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, vacilam os fundamentos. Versículo 5: então eu disse, vós sois Elohim. Aí a versão está traduzindo, né? Vós sois deuses. Então não é que Deus, ele criou deuses pagãos, ele criou um monte de deuses pagãos e falou assim para eles: vocês vão fazer justiça entre os homens. Vocês não. Isso não combina com o que eu gosto de chamar de todo das Escrituras. Porque quando você vai na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, versículo 4. No tocante à comida sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só. Então não existe um Deus e vários outros deuses. Não tem um trono do Baal, onde o Baal está lá sentado. Isso é na cabeça das pessoas. Tá? Isso é na cabeça das pessoas. Então, eu queria deixar... aqui é uma questão exegética, né? É uma questão exegética, hermenêutica lá do texto. Então você vai aplicar essa palavra, que é polissêmica, à luz do próprio contexto. São os deuses pagãos, tipo Dagon, Baal, Astarote, não sei o quê. Tá bom, vamos ver, é só ler os próximos versículos para ver se funciona. Até quando vocês julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Combina com esses deuses? Não, então não é. Tá certo?